Se você dorme bem, mas acorda já sentindo que o dia vai exigir demais de você, existe algo errado. E não é o seu sono. Também não é falta de disciplina. O problema é mais desconfortável. Você pode estar acordando já cognitivamente comprometido. Antes mesmo de fazer qualquer coisa, existe um tipo de cansaço que não aparece como sono. Não aparece como preguiça. Não aparece como falta de motivação. Ele aparece como micro-resistência. Você olha para uma tarefa simples e sente um leve peso. Não é bloqueio, é fricção. Decidir por onde começar exige esforço. Responder algo trivial exige cálculo. Escolher o próximo passo parece desproporcionalmente caro. E você começa a se perguntar: por que isso está pesando se eu dormir bem? Essa pergunta já revela um erro silencioso. Você acredita que energia mental funciona como energia física, mas não funciona. Energia física se recupera com descanso. Energia decisória se recupera com hierarquia. E é aqui que quase todo mundo se perde. O seu cansaço não vem de fazer demais. Ele vem de decidir demais, cedo demais, sobre coisas pequenas demais. Você acorda e o ambiente já começa a pedir posicionamento. Responder ou ignorar. Levantar agora ou em 5 minutos. Verificar algo ou deixar para depois. Pensar nisso ou empurrar. Cada microdecisão parece inofensiva, mas elas começam antes que você tenha estabelecido qualquer direção interna. E isso cria um fenômeno quase invisível. Você começa o dia gastando critério antes de usar critério para algo que importa. Isso não dói, isso não paralisa, mas corrói. Você continua funcional, continua produtivo, continua aparentemente normal, mas sua margem cognitiva começa a diminuir logo cedo. E quando decisões importantes aparecem mais tarde, você já está operando com reserva reduzida. É por isso que você termina o dia cansado sem saber explicar por quê. Não foi o volume, foi a erosão. Existe uma suposição silenciosa guiando sua rotina. Você acredita que decidir é inevitável. Acredita que responder é maturidade, que reagir rápido é eficiência, que estar disponível é responsabilidade. Mas essa lógica cria um problema invisível. Quando tudo exige decisão, nada recebe prioridade real. Você começa o dia aceitando pequenas escolhas como parte normal da vida adulta. E é exatamente aí que o desgaste começa. Não nas grandes decisões, nas microscópicas. Responder uma mensagem parece pequeno. Checar algo rapidamente parece pequeno. Reavaliar uma escolha parece pequeno. Mas cada uma exige julgamento. E julgamento consome recurso. A maioria das pessoas nunca percebe que critério é limitado. Elas tratam a atenção como se fosse infinita. Não é. Critério funciona como músculo fino. Quanto mais você usa em detalhes irrelevantes, menos firme ele fica quando precisa sustentar algo importante. E o mais perigoso não é decidir demais. É decidir demais sem hierarquia. Sem hierarquia, cada coisa parece igualmente urgente. Cada notificação parece igualmente relevante. Cada pensamento parece igualmente digno de análise. Você começa a viver em estado de avaliação constante. Isso cria um tipo específico de cansaço. Você não sente que trabalhou muito. Você sente que pensou demais, mas pensou de forma fragmentada. Sem centro, sem eixo, sem direção clara. Esse estado gera outro efeito ainda mais sutil. Você começa a preferir o que exige menos decisão. Tarefas mecânicas, respostas rápidas, atividades que vêm com instruções prontas. Não porque sejam importantes, mas porque aliviam o peso de julgar. Isso altera sua relação com o próprio dia. Você não escolhe mais pelo impacto, escolhe pelo custo mental. Isso transforma sua produtividade em manutenção. Você mantém coisas funcionando, mas raramente estrutura algo novo. Você resolve, mas não direciona. E o desgaste continua invisível porque você ainda está fazendo coisas. Nada quebre, nada colapse. Só existe uma redução gradual de firmeza interna. O estágio mais perigoso desse desgaste não é a queda de energia, é a queda de confiança. No começo, você só sente pequenas resistências. Depois, começa a perceber algo mais profundo. Decidir ficou mais difícil do que deveria. Você revê mensagens antes de enviar. Reconsidera escolhas simples. Reabre decisões que já estavam resolvidas.
Não porque elas são complexas, mas porque você está decidindo com margem reduzida. E decisões tomadas com margem reduzida parecem frágeis. Isso gera um efeito psicológico silencioso. Você começa a duvidar da própria clareza, não da sua inteligência, da sua firmeza. Você passa a procurar validação externa para coisas que antes eram óbvias para você. Pergunta mais, confirma mais, pesquisa mais. E isso parece prudência. Na verdade, é sintoma de saturação de critério. Você está tentando compensar internamente algo que já foi gasto. E aqui acontece uma mudança perigosa. Você começa a evitar decisões estruturais, aquelas que mudam direção, que exigem posicionamento claro, que pedem compromisso real, porque decisões estruturais exigem energia concentrada e você está disperso. Então você adia, não por medo, mas por economia. Economia mental. Você passa a operar no modo mais seguro possível. Resolver o que aparece, manter o que já existe, não mexer muito na estrutura. Isso cria estabilidade superficial, mas corrói crescimento. Com o tempo, você começa a acreditar que perdeu algo. Foco, disciplina, força de vontade. Mas nada disso foi perdido. Foi diluído. Diluído em centenas de microdecisões que nunca deveriam ter exigido seu julgamento direto. E aqui está a parte que quase ninguém aceita. Você não está cansado porque sua vida está difícil. Você está cansado porque sua mente está sendo usada como central de triagem o tempo todo. Tudo passa por você. Tudo exige resposta sua. Tudo pede posicionamento. Isso não é maturidade. É excesso de exposição decisória. Enquanto você continuar aceitando isso como normal, vai continuar acordando funcional e terminando o dia esgotado. Mesmo tendo dormido o suficiente. Se você chegou até aqui, já percebeu que o problema não é sono. Também não é falta de disciplina. É o modelo invisível que organiza o seu dia. Você está operando como se sua mente tivesse que avaliar tudo. Mas não deveria. A mente não foi feita para decidir constantemente sobre estímulos pequenos, repetitivos e pouco relevantes. Ela foi feita para sustentar direção. Quando você usa direção para administrar ruído, ela perde força para orientar o que importa. E aqui está o ponto central que fecha tudo. Cansaço mental não é excesso de esforço. É excesso de exposição. Exposição a escolhas, a interrupções, a demandas que não passaram por nenhum filtro prévio. Você acorda e já entra em um ambiente onde tudo tem direito à sua avaliação. Isso parece liberdade, mas é invasão, porque se tudo pode ser decidido por você, nada está realmente estruturado antes de você. E estrutura reduz decisão. Quando existe hierarquia clara, várias coisas deixam de exigir julgamento. Elas simplesmente não entram. Mas você acorda sem hierarquia pré-definida. Então qualquer estímulo vira potencial tarefa. Qualquer notificação vira possível prioridade. Qualquer pensamento vira assunto a ser resolvido. Isso é insustentável. E não porque você é fraco, mas porque nenhum sistema cognitivo suporta decidir continuamente sem degradação. O que precisa mudar não é seu nível de esforço. É o número de decisões que você aceita como legítimas. A pergunta que reorganiza tudo não é: como posso ter mais energia? É: quais decisões nunca deveriam chegar até mim? Essa é a mudança de sistema. Quando você reduz decisões desnecessárias, não apenas preserva energia. Você recupera firmeza, recupera profundidade, recupera direção. Dormir bem ajuda o corpo a reiniciar. Mas só limitar a exposição decisória reinicia a mente. Enquanto você continuar acordando em um ambiente onde tudo pede resposta sua, vai continuar se sentindo funcional e progressivamente mais desgastado. O cansaço não está no volume da sua vida, está na falta de filtro antes da sua atenção. E até que isso mude, descansar será sempre insuficiente. Não porque você precisa dormir mais, mas porque você precisa decidir menos. Menos coisas irrelevantes, menos estímulos automáticos, menos microjulgamentos. Quando isso acontece, algo curioso surge. Você não se sente mais leve, você se sente mais firme. E firmeza é o oposto de fadiga mental. Esse é o ponto que encerra o ciclo. Você não está fraco, você está saturado. E saturação não se resolve com descanso, se resolve com critério.